O Buscando Saúde de hoje vem lembrar da importância do combate às doenças do coração. É o Setembro Vermelho e a gente vai discutir isso aqui na Dr. Play, sim. Então, aperta o play. Esse é o Buscando Saúde, eu sou o João Thiago e a gente está aqui para discutir doenças do coração. Quer saber um pouco mais sobre a Dr. Play? Procura a gente nas redes sociais. No Instagram, @drplay.tv. No YouTube, Dr. Play. A gente está aqui transmitindo saúde. E hoje, para falar comigo sobre esse assunto tão importante, a importância do combate às doenças do coração, está aqui o cardiologista Dr. Ricardo Queiroga. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua companhia hoje. Esse aqui é o Buscando Saúde da Dr. Play. Prazer, João. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui, batendo esse papo contigo. É muito importante a gente lembrar que as doenças do coração ainda são as doenças que mais matam, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né, doutor? Perfeitamente. Essa sua colocação é de extrema importância. Se você entender que as doenças cardiovasculares, elas matam aproximadamente em torno de 300 mil pessoas ao ano. E se Isso você... no Brasil ou no mundo? No Brasil. No Brasil. E se você tiver o cuidado de dividir esse valor pelos 365 dias do ano, você vai chegar a uma cifra pouco mais de 800 mortes por dia. Então a gente está falando de uma pandemia que está aí embutida nessas doenças, daí a importância da gente estar debatendo e conversando sobre essas patologias. Doutor, a gente sabe que no Brasil, nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento no número de pessoas obesas. O sobrepeso acaba sendo um dos fatores que leva a doenças do coração, né? Não tenha dúvida. Eu queria pegar só um gancho nesse início de conversa, de bate-papo, e a gente fazer o alerta para o Setembro Vermelho. O Setembro Vermelho é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, onde a gente procura alertar, principalmente para a questão do diagnóstico, do tratamento e principalmente da prevenção dessas doenças, que seguramente seria a melhor maneira da gente abordar a questão da prevenção. Em relação à obesidade, que você está falando, a obesidade ela entra como um fator de risco para algumas patologias, tipo a hipertensão arterial, a doença arterial coronariana, e ela é, vamos dizer assim, ela é de extrema importância. A gente sabe que existe uma correlação muito próxima entre o ganho de peso e a elevação da pressão arterial. Via de regra, o paciente obeso, ele é um hipertenso. Agora, além desse sinal que a gente acaba vendo, porque a obesidade acaba se tornando um sinal para a gente começar a prestar atenção em algumas coisas. Eu sei disso porque eu sou obeso, eu tenho sobrepeso, estou acima do peso, então eu preciso ter um cuidado redobrado com minhas taxas, com a minha saúde e tudo mais. Eu tento emagrecer, mas não consigo. Mas isso aí é outra coisa. É outra coisa. Mas a gente sabe que além desse sinal, que a obesidade acaba se tornando, tem outros sinais que o corpo dá também, que o coração está precisando de uma atenção especial. Isso. A obesidade é um problema de saúde pública. O mundo engordou e a gente não fica de fora. E a obesidade ela pode ser entendida como uma doença sistêmica. O tecido adiposo ele funciona quase que como um órgão endócrino a produzir determinadas substâncias, tá certo? Que funciona aí, alterando o metabolismo, tá certo? E levando ao aparecimento, à predisposição de doenças como a diabetes, tá certo? Como facilitando o aumento do colesterol circulante. Esse colesterol, uma vez em quantidade excedente no sangue, predispõe à formação de placas de ateroma. Você tem aí o aparecimento e surgimento da aterosclerose. Então a obesidade ela mexe com uma série de sistemas no nosso organismo. Doutor, o que a gente pode fazer para tentar mitigar os efeitos que não só a obesidade, mas outros fatores de risco para as doenças cardíacas pode trazer, pode acarretar? Eu sei que uma vida com uma alimentação saudável, com a prática de exercícios, tudo isso a gente sabe, né? Mas existem alguns segredos dentro disso, no meio disso, existem alguns fatores algumas coisas que a gente pode fazer
que pode melhorar ainda mais a qualidade de vida do seu coração? A gente tem, né, se a gente pegar a doença arterial coronariana, né, que a principal complicação seria o infarto agudo do miocárdio, pegar a hipertensão arterial, né, que pode levar como complicação um acidente vascular cerebral, essas duas patologias, elas têm os fatores de risco, né? Esses fatores de risco são situações que, quando presente, aumenta a predisposição a você desenvolver essas patologias. Né? Dentro desses fatores de risco, você tem aqueles fatores que a gente diz como removíveis, tá? Que são aqueles que você pode, vamos dizer assim, interferir, né, neles. Então você tem o sedentarismo, você tem a própria obesidade, né? Você tem o diabetes, você tem a dislipidemia, a elevação do colesterol, né? Você tem o tabagismo, tá certo? Então tudo isso contribui. Tudo isso contribui, e quanto mais presente esses fatores de risco no indivíduo, maior, né, a predisposição dele desenvolver uma hipertensão, né, ou uma doença arterial coronariana. Então você tem que interferir, né? É o sedentário, precisa caminhar, é o tabagista que precisa parar de fumar, o estresse. Então você vai interferindo nesses fatores, tá certo? Né, de maneira a você procurar se afastar deles. Agora não é muito fácil. Não tem hábitos que você não consegue. Você chega com um paciente e fala para ele, é um empresário, é um industrial, é um médico, é um profissional liberal, entendeu? O cara leva uma vida extremamente estressante, corrida. Não tem, né? É difícil, né? Mas aí ele é obeso, vamos tentar perder peso, é hipertenso, vamos tratar a pressão, fuma, vamos parar de fumar, vamos melhorar a questão da dieta. Você acaba tratando os sintomas para conseguir atingir a doença. Você trata esses fatores para você mitigar, né, diminuir o risco dele vir a desenvolver a doença. Ou se ele já é portador da doença, para ajudar no tratamento. A gente sabe que, como o senhor mesmo colocou, 300 mil pessoas por ano é um número muito alto, é um número assustador, é uma verdadeira epidemia que a gente enfrenta, que a gente passa, né? E a gente quer diminuir esse número. Diminuir esse número, a gente tem que fazer essas coisas que o senhor está falando. Mas o senhor mesmo já colocou, é difícil. É difícil você mudar a mentalidade. Mas quando a gente tem exemplos na família de pessoas que já passaram por isso, já enfrentaram esse tipo de problema, e alguns venceram, outros não, infelizmente. As pessoas que têm pessoas com doença cardíaca na família, elas têm uma predisposição a se cuidar mais? Porque elas olham, eita, meu tio passou por isso, meu pai passou por isso, isso é uma coisa que acontece na nossa família, eu preciso tomar cuidado. Existe essa consciência? Pronto, esse outro ponto que você toca é de fundamental importância. A gente falou naqueles fatores de risco que a gente citou que são os removíveis, né, que a gente pode interferir. Mas neles. E os não removíveis? Os não removíveis é justamente a questão da hereditariedade, da genética, né? Então, nesses aí vamos dizer, você carrega por toda a vida a sua carga genética, né? E você vem de uma família de pessoas que já tiveram infarto, pai, mãe, irmãos, tios. Opa! Então eu preciso prestar atenção. Prestar atenção. Esse aí tem que ser tratado com mais cuidado, porque essa carga genética ele vai levar para o resto da vida, entendeu? Então, é como se dissesse assim, você já tem alguns fatores que você não pode interferir, né? Então, vamos procurar, né, tratar e interferir naqueles que a gente tem condições de resolver, melhorar, né? De resolver. Hoje o senhor dirige a Unicor, né? Isso. A Unicor aqui em João Pessoa. Isso. Eu queria saber o que a Unicor oferece. Ela é especializada no tratamento do coração, né? Isso, perfeito. E o que ela oferece para os usuários? Lá na clínica a gente faz, que é outra coisa importante para a gente tocar aqui nesse nosso bate-papo, né? Que a melhor maneira de você interferir, né, nessas patologias, nessas doenças, é você fazer a prevenção, né? O que a gente chama é a atenção primária à saúde. Então a gente tem que mudar um pouco a chave, procurar, vamos dizer assim, olhar com mais carinho para aqueles indivíduos que ainda não adoeceram, entendeu? Porque é mais fácil você prevenir do que remediar. Mas, doutor Ricardo, essa questão da medicina preventiva, o quanto, se a gente tem como mensurar, o quanto ela pode ajudar realmente no combate a essas doenças do coração?
João, a questão da medicina preventiva ela é de fundamental importância, né? A atenção primária à saúde. É lá onde você vai orientar o paciente, estimular ele à prática de hábitos saudáveis em relação à atividade física, em relação à alimentação. Né? E é importante citar que é uma medicina barata de se fazer, apesar de não ser tão fácil, né? Porque a questão da conscientização, muitas vezes, ela é um pouco difícil, é complicado. A mentalidade das pessoas ainda é muito complicada de mudar, né? De você mudar conceito, né? Você mudar hábito. Mas eu faço isso aqui desde criança e nunca foi problema. Então, é uma pessoa que nunca praticou nenhuma atividade física e lá diria a prática da atividade. Tem pessoas que acham ruim até calçar o tênis para caminhar, para correr, enfim. Mas isso não pode ser, vamos dizer, razão para que você não insista, né? Para que você não tente, entendeu? E é importante, né? É importante, porque muitas vezes você só com essa mudança de hábito e de alguns conceitos, você consegue tratar uma hipertensão leve, né? Você consegue tirar o indivíduo daquela situação de risco em que ele se encontra. Essas mudanças todas são importantíssimas, principalmente essas mudanças na mentalidade, são importantíssimas para a gente conseguir combater essas doenças. Não tenha dúvida. E é importante citar, eu gosto muito do Abílio Diniz, né? Um empresário, né? Ele tem algumas palestras que é interessante, ele fala que ele começou a se preparar para os 80 lá atrás, quando ele tinha 18. Né? Então, quanto mais novo você adquire esses hábitos, né? Mais cedo você consegue ter saúde. Vamos dizer, maior será o ganho lá na frente, entendeu? E, enfim. Esse tratamento preventivo na Unicor a gente faz? A gente faz porque isso passa por uma consulta, não é? Essa questão da orientação, onde você vai avaliar se o paciente já é portador de alguma patologia, se não, melhor ainda, né? E lá a gente faz essa primeira, né, orientação, nessa primeira consulta. Lá nós temos a questão dos exames complementares, né, para fazer diagnóstico, acompanhamento e tratamento dessas doenças cardiovasculares, entendeu? E lá a gente encontra as condições ideais para prestar esse tipo de atendimento. Perfeito. Dr. Ricardo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelas explicações e tenhamos todos um Setembro Vermelho muito feliz, com o coração em dia, né? Isso, agradeço a oportunidade, né, de fundamental importância, esse bate-papo e esse alerta, né, para a população, e vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar do nosso coração para a gente poder ter uma vida bacana, saudável. Perfeito, muito obrigado, Dr. Ricardo. É isso aí, muito obrigado você também que acompanhou até agora aqui na Dr. Play junto com a gente. Quer saber um pouco mais da Dr. Play? Segue a gente nas redes sociais, no Instagram é @drplay.tv, no YouTube @drplay. Dr. Play, transmitimos saúde. Até a próxima!